Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin finalmente deu uma acalmada e estamos de novo acima de 21 mil dólares. E hoje a gente vai ver alguns padrões aqui que mostram que realmente o Bitcoin está em zona histórica de acumulação para o longo prazo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem muito conteúdo exclusivo por lá também. O Bitcoin finalmente deu uma acalmada, esboçando fazer um movimento aí mais lateralizado. Demos uma pausa aí naquelas quedas agressivas que a gente estava tendo. Inclusive hoje até estamos de novo acima aqui de 21 mil dólares. Vamos dar uma atualizada aqui nos indicadores. E a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte: a gente tem aqui esse canal do Fair Value e também tem essas duas médias móveis que eu chamo de Bull Market Support Band. E muito provavelmente na semana que vem, ou seja, no domingo às 9 horas da noite, a gente vai ter aqui esse cruzamento. Eu vou atualizar vocês assim que a gente atualizar, então, no domingo às 9 horas, mas muito provavelmente então vamos ter esse cruzamento. E sempre que isso aconteceu no passado, foi mais um indicativo aí, mais um indicador que cravou muito próximo aí o fundo do Bitcoin, como vocês podem ver aqui em 2018, foi na semana, 2018 aqui foi muito assertivo, literalmente cravou o fundo do Bitcoin. E também aqui a gente teve em 2015 uma semana aqui na frente do fundo do Bitcoin. Então ele cruzou e o fundo foi na semana anterior, que é um padrão que pode acontecer nesse ciclo também, caso a gente já tenha visto o fundo do Bitcoin. Digamos que o fundo do Bitcoin foi aqui, ou seja, o Bitcoin não caia mais abaixo de 17 mil dólares. Então, no cruzamento, ele vai ter cruzado aqui e o fundo vai ter sido na semana anterior aqui, igualmente a 2015. É óbvio que a gente nunca tem certeza de nada, tudo que a gente tem é o passado e vai adicionando probabilidades aí para a nossa tomada de decisão. Então, esse é o primeiro indicador que eu queria mostrar para vocês. Vamos fazer uma mudança aqui agora, porque mais um cruzamento que aconteceu e eu venho mostrando para vocês foi do Bull Market Support Band com a média móvel de 100. Então, a gente teve esse cruzamento aqui, aconteceu há 2 semanas e esse cruzamento também sempre se aproximou muito aí dos fundos do Bitcoin. Como vocês podem ver aqui em 2018, ele aconteceu uma semana antes do fundo e em 2015 ele literalmente aqui também praticamente cravou o fundo do Bitcoin, teve o cruzamento, uma semana depois teve o fundo, então também mais um cruzamento aí de muita assertividade para o Bitcoin. Então são dois cruzamentos, os dois estão prestes a acontecer, os dois foram próximos dos últimos fundos macros que a gente teve de bear market, e caso isso aconteça de novo, caso o passado rime, a gente então pode estar vendo aí, está muito próximo de um fundo do Bitcoin. Agora eu vou botar aqui a média móvel de 200 semanas e de 300 semanas para a gente dar uma olhada em mais dois padrões. Então botei aqui média móvel de 100 azul, média móvel de 200 verde, média móvel de 300 aqui vermelha. Então vamos fechar aqui rapidinho, só para eu mostrar para vocês uma tecla que eu tenho batido já há alguns meses, na verdade, que é em relação a oportunidade de acumulação histórica, obviamente, para quem enxerga valor no Bitcoin. Se a gente der zoom out aqui no gráfico, a gente nota muito claramente que sempre os períodos em que o Bitcoin ele esteve abaixo aqui da média móvel de 100 foram bons períodos de acumulação, como a gente pode ver aqui, para o longo prazo. Nós estamos vivendo esse período novamente. Você pode pegar aqui e caso você veja valor no Bitcoin, caso você confie que o Bitcoin ele vai voltar acima da média móvel de 100 e que o Bitcoin ele realmente vai fazer uma revolução financeira no mundo, ele vai ser vitorioso. Caso você então enxergue dessa forma, veja valor. Acredito que vocês que estão me assistindo, sobreviventes, porque quem entrou só porque queria fazer dinheiro rápido, muito provavelmente já saiu do mercado. Então cada vez mais, quando o Bitcoin está nesses períodos, os sobreviventes continuam assistindo. Quem cria conteúdo de criptomoeda são as pessoas que realmente enxergam valor no Bitcoin. Então vocês estão me assistindo, enxergam valor no Bitcoin. A gente vê muito claramente que sempre abaixo da média móvel de 100 foram bons períodos de acumulação para o longo prazo, o que não significa que a gente não pode ter uma variação muito grande abaixo da média móvel de 100. A gente pode ver aqui muito claramente que o Bitcoin chega a variar em mais de 50% abaixo da média móvel de 100. Então não significa que ele não possa continuar caindo, que ele não possa variar.
mas significa que a acumulação histórica acontece aqui abaixo da média móvel de 100. Isso é muito claro aqui, acumulações históricas para o longo prazo. Mas você que é mais conservador, vamos tirar aqui a média móvel de 100 e botar a média móvel de 200, porque a média móvel de 200, ela te dá essa percepção de uma acumulação histórica, mas de forma até mais rara ainda. A gente nota aqui muito claramente, se a gente estendesse aqui a média móvel de 200 aqui até 2015, a gente nota que pouquíssimas vezes aqui, pouquíssimas semanas, a gente teve o Bitcoin abaixo, sendo negociado abaixo da média móvel de 200. Ou seja, você teve muito menos tempo de conseguir acumular o Bitcoin abaixo da média móvel de 200 do que teve da de 100, por exemplo. Então, mostra a oportunidade histórica que a gente está tendo de pegar o Bitcoin abaixo do seu preço médio de 200 semanas. Essa tecla que eu tenho batido porque a maioria das pessoas elas não conseguem comprar algo se elas acham que vai cair mais. Mas se você analisar friamente e entender que a probabilidade de você cravar o fundo é muito pequena, não só você, qualquer um, a probabilidade de qualquer um cravar o fundo é muito pequena, então você tem que enxergar que não importa se o Bitcoin vai continuar caindo, não importa se você vai cravar o fundo ou não, as estratégias vitoriosas mediante aqui raríssimas pessoas conseguem cravar o fundo, a estratégia vitoriosa está justamente você fazer uma acumulação em uma zona em que historicamente foi uma zona de sobrevenda do Bitcoin, e é isso que a gente está notando aqui de forma muito clara nesse gráfico do Bitcoin. A gente está notando que sempre que o Bitcoin ele esteve abaixo da média móvel de 200 períodos, foi uma zona de acumulação histórica para o longo prazo. Você teve uma mudança de vida, literalmente, quem acumulou de forma agressiva aqui abaixo da média móvel de 200. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica crypto.com. Link na descrição com desconto nas corretagens. E para o mercado futuro, a gente indica Bybit. Link na descrição também, sempre com muitos bônus para vocês. Você pode ganhar aí até $4.000 de bônus, dependendo do seu primeiro depósito. Vamos voltar aqui então, que agora eu vou abrir aqui mais um padrão de fundo que a gente tem muito claro aqui, que é o Bitcoin. Então, como eu mostrei para vocês, pouquíssimas vezes veio abaixo da média móvel de 100, que é essa média móvel azul. Só que sempre que ele veio abaixo da média móvel de 100, ele encontrou a média móvel de 200. Foi isso que a gente está mapeando aqui desde esse momento, em que nesse ciclo o Bitcoin perdeu a média móvel de 100. Então, desde esse momento aqui, a gente mostrou esse padrão, que sempre que ele perdeu aqui a média móvel de 100, a gente então encontrou a média móvel de 200, dessa vez não foi diferente, então mais uma vez ele perdeu a média móvel de 100 e rapidamente, não é nem que ele encontra, é que ele encontra de forma rápida, um mês e meio depois geralmente ele encontra, historicamente sempre foi assim, dessa vez foi assim de novo e o Bitcoin então encontrou a média móvel de 200. Só que a gente veio abaixo da média móvel de 200, então vamos chamar aqui a média móvel de 300 e notar que se a gente pegar na história, aqui para trás a gente não tem histórico porque o Bitcoin foi criado em 2008, 2009, como a gente sabe. Então, se a gente olhar aqui na história, somente uma vez aqui o Bitcoin, ele veio aqui de forma expressiva abaixo da média móvel de 200 e aonde ele encontrou suporte foi justamente aqui na média móvel de 300. A gente se aproximou muito na semana passada, quando o Bitcoin no sábado, ele teve a queda expressiva aqui para $17.000 e quase nos aproximamos aqui então, quase tocamos a média móvel de 300. Um padrão muito similar à queda que a gente teve aqui do Corona e para mim esse é o próximo ponto que eu vou estar preparado caso o Bitcoin dê essa oportunidade novamente para comprar. Eu não chegou a pegar minhas ordens aqui, porque o Bitcoin chegou a $17.000, se eu não me engano, minha ordem estava um pouco mais baixa aqui na casa dos $16.000, então não consegui pegar, utilizar parte do caixa, que o Dollar Cost Average por intensidade, ele vai te dando caixa justamente para esses momentos. Eu usei parte do caixa aqui próxima da média móvel de 200 e vou utilizar caso o Bitcoin dê essa oportunidade aqui de novo pra gente. Até o momento não aconteceu, mas mais uma vez a gente nota que é um padrão histórico de subvalorização do Bitcoin, sobrevenda do Bitcoin. Mostra quanto o Bitcoin está sobrevendido. E é justamente em relação a isso que a gente tem que se apegar, é justamente em relação a isso que as pessoas que enxergam valor, as pessoas que ainda estão aqui no ambiente, elas têm que pensar de forma racional essas horas e ter literalmente a coragem de entender que ninguém crava o fundo, é muito improvável que a gente vá cravar o fundo, então você tem que ter uma estratégia de acumulação em boas zonas históricas
que mostram que o Bitcoin está subvalorizado, subvendido, e é isso que recentemente a cada vídeo, seja no on-chain, seja num vídeo como o de hoje, que mostra mais do ciclo do Bitcoin de forma geral, a gente enxerga que por mais que a economia não sei o que, mas a macroeconomia pela primeira vez, tudo bem. Então, por mais que o Bitcoin continue caindo, não importa, a gente que enxerga valor no Bitcoin, a gente já consegue enxergar que o Bitcoin está em zona histórica de acumulação para o longo prazo. Se ele continuar caindo, melhor ainda, vai estar numa zona melhor ainda, mas não exclui o fato de que hoje já é uma zona histórica de acumulação. Como ninguém sabe o futuro, ninguém sabe se vai continuar caindo ou não, você não tem bola de cristal, então você tem que ter uma estratégia bem definida justamente para estar preparado para os dois cenários, se o Bitcoin subir ou se o Bitcoin cair. Porque tudo é possível em um mercado de renda variável. Por isso que eu utilizo uma estratégia, já está aberta aqui no canal, eu explico mais a fundo no curso, link na descrição do vídeo, mas é o Dollar Cost Average por intensidade, caso você não saiba do que eu estou falando. É só buscar aí no YouTube, navegando no mercado, Liga Cripto, provavelmente meu vídeo vai aparecer aí em primeiro, que é justamente onde eu explico como então eu de forma racional, excluindo os meus achismos, porque eu sei que os nossos achismos, eles acabam influenciando na nossa tomada de decisão. Eu acho que a macroeconomia está muito ruim, então eu acho que o Bitcoin vai continuar caindo, então eu não vou comprar agora porque o Bitcoin vai cair. Eu sei que passa pela cabeça da maioria de vocês esse pensamento. Eu sei que a maioria de vocês pensa dessa forma. E por mais que eu também possa pensar dessa forma, eu não deixo que isso influencie na minha tomada de decisão, porque a minha estratégia, ela exclui todos os meus achismos. Eu sigo ela independente do que eu acho. Então ela vai te dando caixa justamente para você conseguir acumular nesses momentos. Por exemplo, se você acha que vai cair mais, então eu não vou utilizar o caixa agora. Tudo bem, isso faz parte dessa estratégia, é a parte subjetiva, digamos assim, da estratégia, que é a utilização do caixa. Eu acho que vai cair mais, então eu não vou utilizar o caixa agora, ok, mas isso não exclui que você vai estar lá em Dollar Cost Average por intensidade toda semana, aproveitando aí a intensidade sendo mais agressiva nesse momento em que mostra que o Bitcoin está em uma zona histórica de acumulação. Se gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. E por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo final de semana e até amanhã.